Me desculpem. Vocês não vão acreditar se eu disser que são quase 6 horas da manhã. Eu não consegui dormir. Acho que a quarentena, eu já perdi até quantos dias já são da quarentena aqui em Manaus. Hoje é meu plantão, diga-se de passagem, tá? E tô aqui, parecendo um zumbi. Mas eu acredito que essa realidade que a gente tá vivendo tá muito louca, né? Nunca imaginamos que isso aí aconteceria. Me conta aí como é que tá sendo a quarentena de vocês. Aqui embaixo. Olha aí. Mas eu acredito que parte do motivo de eu não ter conseguido dormir é sobre o tema que eu vou trazer hoje pra vocês. Porque tem a ver com essa realidade de quarentena. Não posso falar o nome da doença porque o YouTube corta, entendeu? Então, mas antes de qualquer coisa, me segue nas minhas redes sociais, tá? Gigi Barreto, Instagram, TikTok e tudo mais. Eu falei no vídeo anterior sobre um caso que eu fiz, que era ocultação de cadáver e o corpo estava com decomposição retardada, né? E isso me fez lembrar que agora estamos, infelizmente, vivendo essa realidade de decomposição dos corpos. O que eu fazia uma vez ou outra está sendo a realidade de muitos. Eu digo que está sendo a realidade de muitos. Como perícia, não está tendo essa vivência, tá? Porque a perícia criminal não atende mortes referentes a estes casos, né? Da doença, da pandemia, porque não é uma morte violenta. Mas, infelizmente, as pessoas estão morrendo dentro de casa e os corpos estão ficando lá. Isso em vários outros países, e no Brasil já é uma realidade. E eu fico pensando assim, caramba, as pessoas vão vivenciar isso dentro de suas casas. E a saúde delas, porque os casos que eu fiz, que os corpos foram encontrados dentro de casa, os corpos ficavam extremamente decompostos, que é o seu processo natural, né? Mas as casas, elas ficavam fétidas e ficavam nocivas. Porque olha só, o processo de decomposição, para quem está estudando para concurso, faz pós-graduação em perícia, você sabe que nós temos o esfriamento do corpo, resfriamento, temos a rigidez cadavérica. A morte, ela é um processo, então não começa e termina em um dado momento. Não, é um processo. É a morte do conjunto, das partes, e cada parte vai morrendo em seu devido tempo, a partir do início do processo. Por isso que nós dizemos que existem os sinais imediatos e os sinais consecutivos. Os imediatos, eles podem ser revertidos. Os consecutivos, não. Como assim, Gisele? Pode ser revertido. Uma manobra de ressuscitação. O indivíduo tem uma parada cardíaca, um sinal imediato, mas pode ser revertido com uma manobra, com uma estratégia médica. A mesma coisa, perda da consciência, perda da sensibilidade, perda da motilidade, a parada respiratória, a parada circulatória. Agora, quando esses eventos ocorrem e não há uma reversão, começam os processos consecutivos e que não são reversíveis. E aí nós vamos ter o resfriamento do corpo, a rigidez cadavérica, a produção de livores ou as manchas hipostáticas e, por fim, a putrefação, que por sua vez tem as suas etapas também. A primeira fase, que são os eventos imediatos, o corpo ainda parece ali que só está no sono, ainda não é nítido o processo da morte em si. Mas quando começam os eventos consecutivos, cada vez mais se acelera até chegar ao final da putrefação. Agora tudo vai depender de variáveis. Qual a principal variável? Presença de micro-organismos. E de variáveis que acelerem e potencializem a ação desses micro-organismos decompositores. A parada cardíaca e a parada circulatória fazem com que o sangue não circule mais pelo corpo. Com isso, vai responder à lei da gravidade. Em vez de subir para o cérebro ou para algum outro ponto do corpo contrário à gravidade, vai fazer o quê? A circulação vai descer para os pontos de declive.
A parada circulatória faz com que a pressão do sangue se iguale à hidrostática. E também, junto com isso, há o relaxamento dos esfíncteres pré-capilares. E aí o sangue desce, vai para os declives, para os pontos mais baixos do corpo, tá? Essa explicação aqui já é meio caminho andado para entender o resfriamento do corpo, a rigidez cadavérica e a produção das manchas homeostáticas. No resfriamento, o corpo não estará produzindo mais calor, a circulação parou. Então é um processo bioquímico ali. Então o corpo vai tender a entrar em homeostasia com a temperatura ambiente. Exatamente isso. A rigidez cadavérica. As substâncias estão sendo deixadas de ser transportadas. As células deixam de receber matéria-prima. Oxigênio não está mais abundante nos tecidos. Então, essa nova realidade leva a uma contração diferenciada nos tecidos, que resulta na rigidez. E a rigidez, ela tem um padrão, tá? Mas depois nós falaremos sobre isso em um outro momento. Os padrões da rigidez, onde começa primeiro e por aí vai. Começa primeiro na região superior, depois desce para tronco, abdômen. O sangue, agora fazendo a trajetória sentido gravidade, vai acumular nos pontos de mais declive. Então, esse acúmulo de sangue forma o que nós chamamos de manchas hipostáticas ou livores. E por isso que são tão importantes para determinar a posição do corpo no momento da morte. Como caiu e ficou diz muito como estava no momento em que foi desferido, tá? E aí, no caso, quem está com familiares dentro de casa e morre, a posição que for mantida ali, os livores vão se fixar, tá? O processo de produção de livores começa em torno de 2-3 horas depois da morte, tá? E 12 horas depois, aproximadamente, se fixa. Você pode mudar a posição do corpo que o livor permanecerá ali. Depois disso, começa a etapa mais característica da decomposição, a putrefação, que é aquele odor fétido oriundo das reações bioquímicas dos micro-organismos decompositores que estão ali se alimentando da matéria orgânica do corpo. A primeira fase é a cromática, que começa com uma mancha verde na região do tronco e depois o corpo todo escurece. Depois vem o segundo período, que é o efisematoso ou período gasoso. As bactérias começam a liberar gás. E nisso, os corpos se transformam, se desfiguram e há o deslocamento da pele. E aqui começa a ficar muito pior o odor. E não só isso, a reprodução dos micro-organismos ali está logarítmica. E aí vocês imaginam, você chegar em um local onde o livor... Lembram que eu falei de um caso que até vocês criticaram bastante, que eu falei em podrão e tudo mais? Que foi de uma escadaria que eu tive que passar de sombrinha, porque estava caindo na hora. Eu chamei de churume, tá? Porque é uma linguagem que lá na hora nós falamos, tá? Mas é uma linguagem leiga. O corpo ali no estado gasoso começa a criar, né, as bolhas de ar, deslocar e em seguida começa a ter a desintegração do tecido. Com isso o livor ele sai. E nesse caso o corpo que eu fiz ele era muito robusto. Então imagina o tamanho que ele estava. E já estava na fase de desintegração, não total, já inicial. Então os livores começaram a sair e era uma verdadeira cachoeira. Eu vou mostrar aqui para vocês umas fotos que não são minhas, tá? A Biodecon me cedeu de fotos que eles têm acesso de algumas situações que eles tomaram conhecimento para vocês terem noção da realidade que nós peritos vivenciamos. Olhem aí as fotos. Marca dos livores na posição que o indivíduo morreu. Aqui tem não somente marcas de sangue, mas as manchas já do terceiro período, o período colicativo, que é essa ruptura dos tecidos, e aí passamos a ter a atividade da fauna cadavérica, insetos e larvas. E cada vez mais
o ambiente se torna insalubre. E não se torna insalubre apenas no momento que o corpo está ali. Na retirada desse corpo, após a retirada, estão aí as fotos do que fica. E aí a minha pergunta é, essas pessoas que estão com os corpos dentro de suas casas estão vivendo um risco ainda maior, não somente do vírus infeccioso da pandemia, mas infecção por toda uma série de microbiota decompositora, fauna cadavérica. O que fazer nessas situações? Uma água com sanitária resolve? Eu vou perguntar para quem entende. Clícia e Francisco da Biodecon vão nos responder. Oi, Gigi, tudo bem com você? Oi, Gigi, tudo bem? Francisco, viu? Não Francisco. Então, Gigi, tanto para decomposição quanto para desinfecção de micro-organismos, o que acontece? A água sanitária não foi um produto desenvolvido para esse fim. E ela pode até ser utilizada para limpezas diárias, mas ela é altamente corrosiva e tóxica, no qual pode danificar um móvel, um aparelho, tudo que as pessoas forem passar sempre ali, né? E fora que não tem eficácia do nosso produto, né? Que é de linha hospitalar. Ele mata 99,999% as bactérias, vírus, fungos, etc. É como se o barato saísse caro, né? Exatamente. E, inclusive, há um estudo científico, um relatório, na verdade, que consta que se você utiliza muita água sanitária, você pode criar uma resistência aos micro-organismos. Acaba piorando a situação. Fora que não é legal para ninguém, para um parente que vê uma pessoa, uma decomposição no local e limpar. Isso gera um trauma absurdo, né? Não faz sentido. Por isso tem a gente para fazer esse tipo de serviço. Clícia, Francisco, aproveitem e me falem como é que tá aí em São Paulo. Vocês estão atuando bastante aí? Sim, estamos atuando bastante. Aqui em São Paulo nós estamos fazendo muitas empresas, comércios, quando uma pessoa se infecta nós intervirmos e fazemos a desinfecção. Então tem sido bastante corrido pra gente nesse tempo. Mas vocês atuam somente nessa fase final, após a morte, para desinfecção do local, ou vocês estão atuando de uma forma prévia? Tanto caso preventivo, tanto corretivo, que é pessoas que não pegaram, estão com suspeita, e depois das pessoas que já pegaram também a doença, né? Quais os riscos que uma pessoa, ao manter dentro de casa um corpo morto, ou que venha a enterrar o seu parente, já no estado avançado do processo de morte, já no início da decomposição? Que riscos isso traz para quem está dentro de casa? Os riscos que as pessoas têm ao limpar ou deixar um corpo em avançado estado de composição seria a infecção cadavérica, riscos de contrair HIV, porque o vírus pode sobreviver depois que a pessoa falece. Hepatite B e C. Hepatite B e C, que é a pior no caso, né? Porque é a que sobrevive mais tempo fora do corpo. Tuberculose. Tem vários outros tipos também, né? E fora que, por exemplo, se uma pessoa falece, dependendo do local, o que acontece? Os fluidos dela, eles se infiltram no imóvel, pode se infiltrar no chão, numa madeira porosa, numa parede. E o que acontece? Se a pessoa não vê e não consegue limpar, não consegue alcançar, o odor vai continuar ali. Então imagina, uma pessoa que já está passando por um trauma, tem uma pessoa falecida, está numa situação difícil e ainda passam-se os meses e ela continua sentindo esse cheiro, porque fica. E ele impregna, não sai. Se você ver nessa foto aí, tem puxando todo o líquido para dentro da parede. Para enterrar um corpo em avançado estado de decomposição é o caixão lacrado e quem retira esse corpo provavelmente não vai ser a própria pessoa, o próprio familiar. Vocês estão vendo? Infelizmente, essa é uma realidade. Infelizmente, aqui em Manaus, nós não temos empresas com o know-how da Biodecon. As empresas que nós temos aqui são para fazer limpeza e higienização. Supermercados,
lojas, mas não desinfecção nesse nível. Já São Paulo possui. A Biodecon, inclusive, viajou para um caso que não pode ser citado, tá? Mas viajou para uma cidade do Nordeste para fazer a desinfecção. Sim, a vítima foi encontrada em estado avançado. Certamente seria como um caso como um desses aqui que apareceu, que já ficou a marca, né, do corpo na posição de morte. Então, mesmo os corpos dentro de casa, com saco, precisa ser feito desinfecção. Então, se você é de São Paulo, você tem acesso à empresa especializada nisso, que é a Biodecon. Infelizmente, aqui em Manaus e em outros estados, nós não temos. E como ficamos? Se cuidando, tá? Cuidando dos seus, torcendo para que não se tenha essa realidade dentro de casa. E vou me despedir agora, esse vídeo é um pouco tenso sim. Por isso, encaminhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você conhecer, porque essa será a realidade caso uma pessoa venha morrer dentro de casa. O problema será muito maior, não será só a pandemia, mas outros agentes infecciosos. E esses agentes infecciosos, junto com um vírus como o da pandemia, é caixão de bebê. Espero que esse vídeo seja útil ao máximo de pessoas que puder. E nós nos encontramos no próximo vídeo. Obrigada, Clícia, obrigada, Francisco, pelas explicações. Precisamos realmente que essas informações cheguem ao máximo de pessoas. Evitar que se chegue nesse ponto de realidade. As pessoas precisam entender que o risco é muito maior. Abraço. Tchau, Gi. Obrigado, viu? Tchau, Gigi. Obrigada.